Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Trouxe sobre as diretrizes para a prática da atividade física em pessoas com diabetes tipo 2. As últimas atualizações que o Colégio Americano tinha feito ocorreram no ano de 2010, então já fazem 12 anos e tem bastante coisa interessante para a gente discutir sobre isso. Para quem ainda não sabe, o Colégio Americano de Medicina do Esporte é uma fundação de produção científica que possui mais de 50 mil membros espalhados ao redor do mundo. E hoje eles, junto com a Organização Mundial de Saúde, trazem muitas recomendações acerca de prescrição de atividade física, medicina do esporte e assim por diante em todas as áreas da saúde. Então, bora lá descobrir quais são essas atualizações? A diabetes é uma doença que causa muitos danos aos cofres públicos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo todo. O Brasil é o quinto maior país do mundo com maior incidência de diabéticos no planeta. Já no mundo, esse número de pessoas que possuem diabetes tipo 1 ou 2, ele é de aproximadamente 463 milhões de pessoas. A diabetes mellitus tipo 2 é responsável por 90 a 95% dos casos. Aliás, para quem desconhece ou se confunde com esses dois termos, a diabetes tipo 1 normalmente é diagnosticada na infância, na adolescência, e ela é considerada uma doença autoimune. Ela acontece pelo simples fato do nosso pâncreas não produzir mais insulina. Já a diabetes tipo 2 ela pode ocorrer em qualquer momento da vida, com boa parte dos casos aparecendo e sendo desenvolvidos já na vida adulta ou na terceira idade. E ela caracteriza-se pela resistência do organismo à insulina, o que, consequentemente, eleva muito os níveis de glicose no nosso sangue. A diabetes tipo 2 está muito relacionada com as escolhas diárias do nosso estilo de vida. O objetivo principal do tratamento da diabetes é, além de melhorar o controle glicêmico geral, também é reduzir o nível do risco para doenças cardiovasculares, manter em níveis ótimos a pressão arterial, a fim de evitar complicações crônicas que a diabetes traz para aquelas pessoas que a possuem, como por exemplo amputação de membros, cegueira e assim por diante. Hoje, a gente sabe que as intervenções mais efetivas para o controle e manejo da diabetes são as alterações no estilo de vida, ou seja, na alimentação e na atividade física. Além disso, o uso de tratamento medicamentoso ele também se faz muito necessário em boa parte dos casos. E mais recentemente ainda, a cirurgia bariátrica passou a fazer parte de um possível plano de tratamento para essas pessoas, em especial naquelas pessoas que possuem diabetes adjunto à obesidade. Então, em relação à atividade física e à diabetes, as atualizações que o American College traz, as últimas evidências científicas, esse aglomerado de informações que eles reuniram, eles nos mostram que qualquer tipo de atividade física melhora a saúde geral e o controle glicêmico. Contudo, um treinamento estruturado ele tem se demonstrado mais eficaz no tratamento da diabetes. Os benefícios são na melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, a diminuição da resistência que o corpo cria à insulina. A diminuição da hiperglicemia pós-prandial também ela é melhorada, ou seja, os picos de açúcar que a gente tem no sangue, os picos de glicose após as refeições, eles acabam sendo menores, além ainda de haver uma diminuição no risco de doenças cardiovasculares. Em relação aos exercícios aeróbicos, as atualizações são os seguintes. Exercícios aeróbicos de curta duração e alta intensidade eles têm sido mais eficazes na melhora da sensibilidade à insulina em adultos. Só que isso não significa que você, diabético, não possa realizar exercícios aeróbicos de longa duração com baixa ou moderada intensidade, como um ciclismo, um passeio de ciclismo com os amigos no fim de semana, por exemplo. Só que o que se mostra é que existe uma melhora no perfil mitocondrial, que é uma coisa que acontece não só em diabéticos, mas em qualquer pessoa que pratica exercícios aeróbicos. Com isso, a ação da insulina também é melhorada com exercícios aeróbicos de alta intensidade, além de todos os outros benefícios que a atividade aeróbica produz. Mas é importante a gente destacar, treinamentos aeróbicos de alta intensidade têm risco de lesões aumentados, então muito cuidado com a prática excessiva. Procure sempre um profissional qualificado para estar realizando essa prescrição de treinamento. Afinal, às vezes você pode nem ter condição cardiovascular ou estrutura muscular para estar realizando esse tipo de atividade.
Já em relação ao treinamento resistido com peso, seja musculação, ou crossfit, um treinamento funcional, por exemplo, as recomendações seguem o mesmo padrão de atividade aeróbica. Também tem se demonstrado mais efetivo quando trabalhado em altas intensidades. Ou seja, o treinamento resistido ele melhora de 10 a 15% os níveis de força, melhora também a densidade mineral óssea, diminui a pressão arterial, melhora o perfil lipídico sanguíneo e assim por diante. A diminuição da sensibilidade à insulina também se demonstrou muito eficaz com o treinamento resistido de alta intensidade, quando comparado com, por exemplo, a musculação realizada em baixa ou moderada intensidade. É importante a gente destacar: combinar exercícios aeróbicos com exercícios anaeróbicos, exercícios de resistência, eles ainda são a melhor opção dentro de um plano estruturado de treinamento quando comparado somente com uma das modalidades. Ou seja, você não precisa ficar preso somente a um tipo de exercício. Você deve praticar as duas modalidades, tanto exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Outra atualização importante que o American College traz é que processos de reeducação alimentar com ou sem restrições, ou seja, a depender do plano traçado por um nutricionista, e aumento de atividade física, eles são os pilares das intervenções intensivas, entre aspas, no estilo de vida que podem prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2, além de ser a principal fonte de auxílio no tratamento daquelas pessoas que já a possuem. É recomendado que a perda de peso ela seja de 5 a 7% da massa corporal total. Para cada quilo de peso perdido, estima-se que a pessoa tenha 16% a menos de chance de desenvolver diabetes. Um outro destaque importante é que para aquelas pessoas que atingem os níveis recomendados de atividade física semanal pela Organização Mundial de Saúde por essas atualizações, existe uma redução de 44% na incidência de diabetes, independente se essa pessoa perdeu peso ou não. Em relação à diminuição da gordura visceral, que é um importante fator para risco cardiovascular, sugere-se que um grande volume semanal de treinamento seja feito. É importante que as sessões de treinamento elas tenham um grande volume e, consequentemente, um grande gasto energético, ultrapassando 500 quilocalorias por sessão. Além disso, esse treinamento ele deve ser realizado de 4 a 5 vezes por semana, no mínimo. O American College destaca ainda que gestantes com ou sem diabetes tipo 2 elas devem praticar atividade física de 3 a 6 vezes por semana. A atividade física regular durante a gestação diminui o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, além de evitar ganhos de peso excessivos e outros eventos adversos que podem acontecer. As sessões de treinamento elas podem durar de 20 a 45 minutos. Alguns outros destaques dessa atualização são: evitar tempos de comportamentos sedentários prolongados ao longo do dia, ou seja, permaneça mais tempo em pé do que sentado ou deitado. Para cada 9 horas de comportamento sedentário ao longo de um dia, por um período curto de apenas 8 dias, já existe um risco associado de 22% de aumento de chance de desenvolver diabetes. Isso é um pouco assustador. Além disso, ser fisicamente ativo, como eu mencionei no episódio passado, não te garante proteção contra os malefícios do comportamento sedentário. Picos de hiperglicemia, são um deles. Portanto, bora se mexer bastante ao longo do dia. Deve-se tomar muito cuidado com a seleção dos exercícios e dos calçados utilizados naquelas pessoas que já possuem alguma condição de neuropatia periférica instalada, que é uma das coisas que a diabetes traz para aquelas pessoas que normalmente estão descompensadas ao longo da vida. A redução da glicemia geral através da atividade física ela pode ser de até 0,7%. Adultos com diabetes devem procurar obter o máximo nível de atividade aeróbica possível dentro das suas possibilidades de saúde física, mental e disponibilidade diária. É muito interessante que não ocorram mais de 2 sessões consecutivas de treinamento devido à natureza transitória das melhorias induzidas pelo exercício. Ou seja, as últimas evidências científicas têm demonstrado que para cada 2 dias de treino, deve-se ocorrer um dia de descanso. Isso tem se mostrado mais eficaz para melhorar o controle glicêmico geral nas pessoas que possuem diabetes. As diretrizes para idosos saudáveis ou não são as mesmas que para os adultos. Já para crianças e adolescentes, as recomendações são as mesmas que para os jovens da população geral, ou seja, deve-se seguir aquilo que a OMS preconiza. Deve-se tomar muito cuidado ao iniciar uma sessão de treinamento caso os níveis de glicose no sangue estejam acima de 300 mg por decilitro de sangue. Então, se você é personal trainer, profissional da saúde e vai realizar uma sessão de treinamento com um diabético, não deixe de verificar a glicemia dele.
Então é isso, gente. Hoje eu trouxe aqueles que eu considerei os principais tópicos dessa nova recomendação de atividade física para pessoas com diabetes. Se você ficou interessado em ler essas atualizações na íntegra, eu deixei o link da publicação aqui no link da descrição desse episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você considera importante, com os seus familiares, seus amigos, seu parceiro de treino, ou até mesmo com aquela pessoa que você conhece e que tem diabetes. A atividade física tem um fator de proteção e poder de tratamento para diversas doenças gigantesco. Jamais deixe de praticá-la. A gente se vê no próximo episódio e até lá. Tchau!